Sejam bem-vindos à Central de Cursos CCG MDT. Aqui, professor Galindo Fernandes. Estamos lhe convidando para mais uma aula. Então, vamos estudar hoje produto cartesiano. Já lhe peço que já vá providenciando sua caneta, seu caderno, sua caneta azul, sua caneta vermelha, para que possa acompanhar a nossa aula. Ok? Hoje vamos estar estudando o produto cartesiano. E na aula de hoje nós vamos trabalhar o par ordenado e também a representação do produto cartesiano. Vamos falar na aula de hoje sobre a localização dos dois pontos nos eixos coordenados, ou das coordenadas, como queiram dizer. Também vamos tratar sobre a bissetriz dos quadrantes. Vamos trabalhar com distância entre dois pontos e já quero lhes informar que teremos uma aula especial lidando com o tema distância de dois pontos e vamos combinar com a relação binária. Par ordenado. O que vem a ser par ordenado? Dados dois elementos, x e y, observem, formamos um novo elemento x e y, denominado par ordenado. Deu para entender? Eu tenho dois elementos, um elemento x, um outro elemento y, e eu formo um novo elemento tendo esses dois valores. Formo um elemento xy que vai ser denominado par ordenado. Então, todas as vezes que eu tiver esse par ordenado, o primeiro valor, que é x, então x será a primeira coordenada. Primeiro valor, primeira coordenada. O segundo valor, que é y é a segunda coordenada. Ok? Então, dois elementos, vamos formar um par ordenado, onde x é a primeira coordenada, onde y é a segunda coordenada. Mas observem uma coisa. A coordenada é chamada de abscissa. Abscissa. Então, eu tenho a coordenada que é chamada de abscissa, ou antecedente do par. Então, todas as vezes que eu falar de abscissa, estou falando do elemento x, ou seja, do primeiro elemento do par ordenado. Será abscissa ou antecedente do par. Mas vamos para a coordenada. A coordenada, chamada também de ordenada y, ou eu chamar de consequente do par. Ou será chamada ordenada, ou será chamada consequente do par. Ok? Então, y, primeira coordenada. Melhor, x, primeira coordenada. Y, segunda coordenada. Ok? Então, tá dando para entender? Vai gravando e vai marcando. Qualquer dúvida, para o vídeo, retorna e vai fixando a memória as chamadas que está sendo tratada aqui. Bem, agora vamos tratar da representação do produto cartesiano. Como será feita essa representação? Primeiro, essa representação pode ser dada pela relação, mas que relação? Relação de A em B. A relação de A em B pode ser dada nesta representação do produto cartesiano. Bem, essa representação ela pode ser feita, representada pelo diagrama de setas, ok? Pelo diagrama de setas ou pelo plano cartesiano. Então, tem duas alternativas para representar essa relação. É representado pelo diagrama de seta ou pelo plano cartesiano. Então, vamos lá.
Eu tenho aqui dois conjuntos, vamos gerar elementos aqui nesse conjunto, o elemento 1 e o elemento 2, esse está relacionado no conjunto A, que são os primeiros valores que vão aparecer aqui. E agora no segundo conjunto, conjunto B, eu tenho 3, 4 e agora 5, ok? Então vamos agora fazer essa representação no diagrama de setas. Então vamos lá. Eu tenho a primeira relação de 1 e 3, a segunda de 1 e 4, a terceira de 1 e 5. Agora vamos representar o elemento 2 aqui. 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, ok? Então, a primeira representação, que é o diagrama de setas, está aqui estabelecida. Já formei os pares orientado pelas setas. Agora vamos para a segunda representação, que pode ser pelo plano cartesiano. Eu tenho uma seta para cima e uma na vertical, uma na horizontal. Agora vamos alimentar aqui com os elementos do conjunto A nessa seta que está na horizontal. Vamos lá, 1 e 2. Agora vamos pegar os elementos de B e colocar na seta que está na vertical. 3, 4 e 5. Observem que aqui eu tenho a ligação por setas de 1 e 3. Aqui eu vou ter encontros de pontos. Vamos pensar juntos. Eu vou criar aqui o primeiro ponto. Olha aqui, o primeiro ponto surgiu. E que ponto é esse? É esse ponto aqui, de 1 e 3. 1, primeiro elemento. 3, segundo elemento. Primeiro elemento de A, segundo elemento de B. Ou, mais tarde, vamos chamar isso aqui de X e isso aqui de Y. Ok? Abscissa e ordenada. Então aqui eu tenho um ponto. Primeiro ponto. Que ponto é esse? Ponto 1, 3. Agora eu formei um outro ponto. Que ponto é esse? Ponto 2 e 3. E posso formar outros pontos. Aqui, ó, ponto 1 e 4 é aqui no meio. Ponto 2 e 4 é aqui. E eu tenho ainda o ponto 1 e 5. E também o ponto 2 e 5 está aqui. Ok? Pois bem, tudo isso vai gerar algo que chamamos aqui de relação binária, que a gente pode comprovar esta relação observando as ligações dos pontos. Na relação A e B, eu tenho 1 ligado a 3, está aqui, ó, 1, 3, conforme a explicação original. Depois eu tenho 1 e 4, que é esse ponto aqui, olha ele aqui, 1 e 4. Depois eu tenho o ponto 1, 5. 1, 5 está aqui, 1, 5. E 1, 5 está aqui, ok? Depois vem o ponto 2, 3. O ponto 2, 3 é esse, está aqui representado na relação binária. O ponto 2, 4 também está representado na relação binária. E por fim o ponto 2, 5, que também está na relação binária. Ok? Alguma dúvida? Até agora não. Então vamos para frente. Agora, nós vamos tratar da localização e também da bissetriz do quadrante. Como é que vai ser isso? Para entender a bissetriz, eu preciso lembrar a vocês a questão do cartesiano. Então vamos lá. Eu tenho aqui a abscissa, ou melhor, eu tenho aqui a abscissa, a ordenada, e agora eu tenho a abscissa. Então eu tenho ordenada y, abscissa x, ok? A ordenada e a abscissa, ela vai gerar 4 espaços aqui que vamos chamar de quadrante. E vamos trabalhar esses quadrantes no sentido anti-horário, no sentido contrário ao relógio. Então vamos lá. Aqui eu tenho o primeiro quadrante, meu primeiro espaço. Segundo quadrante, que vai ser meu segundo espaço. Terceiro quadrante, que é o terceiro espaço. E por fim, o quarto quadrante. Mas para que serve isso, professor Galindo? Para orientar a bissetriz do quadrante. Lembrando que ela tanto pode estar num sentido como no outro. Mas vamos primeiro enumerar aqui essas setas, essas retas, aqui, já que vemos que aqui é a abscissa de x, e essa reta de x existem vários números, tanto negativo quanto positivo, nós vamos verificar agora. Eu tenho aqui esse ponto menos 2,
esse ponto menos 1. Eu tenho aqui um ponto 0, mas tem um ponto mais 1 e o ponto mais 2. Na ordenada y, ocorre a mesma coisa. Menos 2, menos 1, 0, mais 1 e depois mais 2. Bem, se eu ligar esses pontos a exemplo que fizemos há pouco, vamos encontrar alguns pontos. Por exemplo, aqui onde vocês estão vendo o pontinho vermelho, existe um ponto. Que ponto é esse? É o ponto onde mais 1 de x e mais 1 de y. Ou seja, eu tenho ponto mais 1, mais 1. Se eu subir um pouco, eu vou encontrar outro ponto. Se eu girar para a minha direita, eu vou encontrar ponto. Então, outros pontos irão aparecer aqui. Aqui eu tenho mais um ponto. Que ponto é esse? Primeiro de x, que é mais, segundo de y, que é mais 2. Então, mais 1, mais 2 é o ponto que está aí. No segundo quadrante também ocorre a mesma coisa, o ponto menos 1, mais 1. Aqui em cima é o ponto menos 2, mais 2. Se você observar bem, o primeiro quadrante, ele é formado todos por números positivos. No segundo quadrante, sempre o primeiro valor será negativo. Mas vamos observar o terceiro quadrante. Eu tenho aqui um ponto, que é menos 1 e menos 1, está aqui o ponto. Eu tenho um ponto menos 2 de x menos 1 de y, tenho aqui dois pontos. E se observarmos no terceiro quadrante, os dois valores são negativos. Ok? Então vamos para o quarto quadrante. Primeiro valor positivo, segundo valor negativo. Ponto mais 1, menos 1. Agora, eu posso estabelecer a minha bissetriz. Olha aí, a bissetriz está dividindo o quadrante ao meio. Olha, vai gerar um ângulo aqui e um ângulo aqui. Um ângulo desse e um ângulo desse. Está dividindo ao meio este quadrante. Ok? Então, essa é a orientação que temos em relação à bissetriz do quadrante. Então, não esqueça, formado pela ordenada y, abscissa x, nós vamos estar assim inteirados do que, na verdade, é a bissetriz do quadrante. Vamos entender, já que falamos da bissetriz do quadrante, e todo quadrante forma ângulos, se vocês bem perceberam, cada quadrante gera um ângulo de 90 graus. Nesse caso, a bissetriz de um ângulo é a semirreta interna ao ângulo que divide em dois ângulos congruentes. Ou seja, a bissetriz vai dividir um ângulo em dois ângulos de mesma medida. Ou seja, a medida dos ângulos são a mesma quando ela é dividida pela sua bissetriz. Mas vamos entender melhor essa história. Eu vou ter aqui um ponto O e eu vou ter um ponto A. Esse ponto AO é um ponto que gera aqui uma semirreta aqui, mas eu tenho mais um ponto, que é o ponto B. Então agora eu já tenho um ângulo formado por AOB. Eu tenho uma semirreta que passa no meio, passa no centro, sai do ponto O e vai ao ponto C. Observe que está dividindo ao meio este ângulo AOB. Por isso que a bissetriz de um ângulo é a semirreta interna que divide em dois ângulos congruentes. Então, esse ângulo aqui, AOC, é a mesma medida do ângulo BOC. Ok? Então, OC é a bissetriz do ângulo. Está aqui dada para nós. É a bissetriz de que ângulo? Do ângulo AOB. Deu para entender? Então, vai no caderno, risca, volta, refaz, assiste às aulas e vai aprendendo, porque ainda tem mais para a gente tratar aqui na aula de hoje. Pois bem, agora nós vamos trabalhar a distância entre dois pontos. É algo que requer mais atenção, tá? Essa definição talvez ela fique um tanto ao alcance de muitos, né? Mas a definição que a gente traz aqui, a distância entre dois pontos é a raiz quadrada do quadrado da variação das suas distâncias. Por isso que hoje nós estamos fazendo apenas uma introdução entre distância de dois pontos. Teremos uma aula mais específica tratando desse assunto, ok?
Mas vamos tratar sobre isso aqui agora. Vamos imaginar uma reta x e nessa reta x ela é interceptada por uma reta y. Então, formando aqui um plano e neste plano nós vamos observar alguns pontos. A reta x nós vamos encontrar um ponto x1 qualquer e depois um ponto x2 qualquer. Se eu quero saber a variação, a distância entre esse ponto e esse, basta fazer a subtração. x2 menos x1, eu tenho a distância entre x1 e x2. Bem, quando eu olho para a reta y, eu também vejo um y1 e vejo um y2. Observe, se eu quero a distância entre esse ponto e esse, basta fazer a subtração de y2 menos y1. Mas vamos observar alguma coisa que pode acontecer nesse quadrante. Observe que eu posso aqui encontrar um ponto qualquer aqui nessa marca. Vamos baixar esse ponto vermelho é um ponto, eu vou chamar esse ponto de A. Então, temos aqui. Agora, eu vou encontrar um outro ponto, olha, tem um outro ponto aqui que sobe de x2. Eu vou chamar esse ponto de B, ok? O ponto A e o ponto B. Mas aqui em cima também eu observo que eu vou gerar mais um ponto e vou chamar esse ponto de ponto C, ok? Bem, eu tenho a distância de A até B, tenho a distância de B até C e tenho a distância de C até A, ou de A até C, ok? Então vamos marcar essa distância aqui de A a C. Como é que eu encontro essas distâncias? É simples, o que eu fui orientado aqui vale para a orientação daqui. B menos A e C menos A e C menos B. Esses são os valores da distância entre dois pontos, ok? Tudo bem? Então, nós teremos ainda uma aula que será voltada para a distância entre dois pontos. Será uma aula mais específica que você vai absorver. É só ficar ligado no canal, estar sempre ligadinho no canal, porque o aviso vai chegar e você vai estar participando da aula, ok? Então, sempre comunique algumas dúvidas, né? Vá, escreva, deixe um aviso, deixe um recado e a gente vai estar entrando em contato para projetar outras aulas que atendam a vossas expectativas. Ok, valeu. Queremos agradecer a você por ter participado de nossa aula de hoje. Deixe o seu like, deixe o seu ok, compartilhe o nosso canal, deixe seu comentário e sugestões. Quer saber mais? Acesse o nosso blog palestragalindo.blogspot.com. Nos encontraremos nas próximas aulas, se Deus quiser.